Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não tem eficácia comprovada. Volto a repetir. Fala, seus mal diagramados! Muita gente diz que sente-se constrangida com os discursos e viagens internacionais do mito desde 2019. Eu, particularmente, não. Sei que a percepção geral do exterior é de que o nosso país é composto majoritariamente de pessoas como ele. Porém, até o milico aposentado mais tosco do meu bairro costuma ser sensivelmente menos patético. E tem outra, tá? Juro que eu me esforcei para evitar que as pessoas do meu círculo social imediato desistissem da ideia estapafúrdia de dar as chaves do país a alguém com tão pouca capacidade cognitiva e autocontrole emocional. Fui e ainda sou alvo de ameaças e processos pelo meu posicionamento. Logo, não tenho por que me envergonhar, porque ele não me representa. E um dia, esse sujeito será lembrado da mesma forma vergonhosa que outros líderes que marcaram história negativamente por serem os piores presidentes de seus países. E então, mesmo que eu não goste tanto assim de repetir aquela máxima, poderei dizer mais uma vez: eu avisei que seria assim ou não, cambada de corno? E como já é de costume, Bolsonaro transformou o púlpito da ONU numa filial do cercadinho do Alvorada. O que era para ser o discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU virou uma versão mais pomposa daquela live delinquente realizada todas as quintas-feiras. O excrementíssimo usou o encontro de líderes mundiais para realizar uma campanha eleitoral barata e medíocre. Mesmo que a essa altura eu já esteja pra lá de habituado com as sandices desse senhor, ainda fico incrédulo quando noto que ele confia que irá conseguir ampliar o eleitorado enfileirando clichês sobre o PT, sobre corrupção, as urnas eletrônicas e também sobre a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o resultado da insistência nesses temas, que eram mais populares há 4 anos, no auge do lavajatismo, tá bem cristalino e Bolsonaro segue ilhado nos 30% de intenção de votos em todas as pesquisas. Mas isso é um mistério da humanidade que eu prefiro não compreender, bem como o funcionamento de uma NFT ou criptomoeda. Não há nada de muito específico no discurso, que foi um verdadeiro show de bravatas de alguém que está desesperado para fugir do Brasil antes de 1º de janeiro e buscar exílio em algum país em que seja hábito cultural fazer chacota com minorias. Não é à toa que ele marcou encontros nos Estados Unidos apenas com a mais pura nata da irrelevância geopolítica e também com líderes saudosistas do período em que era aceitável realizar experiências médicas mengelianas na Europa. Isso eu aposto que deve ser um sentimento cultivado apenas em off. Em público ele ainda aposta em ganhar as eleições, mesmo sabendo que não vai rolar. Até aí, o Ciro também disse que está confiante em vencer ainda no 1º turno. Se ele possuir alguma informação privilegiada sobre prisão dos líderes da corrida presidencial na próxima semana, eu até entendo. Do contrário, está na hora de questionar a sanidade mental do candidato. Mas se fosse para ressaltar algo do discurso porco do Jair, talvez seria o trecho onde o presidente afirma que se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. Sim, Bolsonaro. Sim, Bolsonaro. Presidente de um país onde mais de 30 milhões de pessoas estão sem ter o que comer, meteu essa e nem ficou com vergonha ou vermelho. E cá entre nós, eu não suporto mais a arrogância dessa corja. Se o agro não planta, a cidade não janta. É mesmo? Legal. Se a cidade não desenvolve tecnologia, vocês também não plantam. Se quer continuar na base do reducionismo e da chantagem, troca a Amarok e a colheitadeira por uma charrete com tração animal. Só que não pode usar sela de couro industrializada e nem pneu de borracha. Acredito que é mais fácil a gente aqui da cidade aprender a cultivar uma horta do que vocês montarem um trator no quintal da roça.
Além disso, ele falou o seguinte lá em Nova York: no meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Mais uma vez, o presidente dos sigilos centenários tenta roubar para si um mérito que não tem e nunca terá. E corrupção, vocês sabem, é sempre assim, ela só não existe quando não é investigada e as instituições estão aparelhadas. Se houver liberdade para descobrir, é um escândalo por dia em qualquer governo. E mesmo tentando esconder, esse governo ainda manteve uma média tradicional para a política brasileira. Fora a cara de pau de dizer isso num evento que esteve acompanhado da perpétua, digo, Micheque, recebedora de pagamentos de 89 mil, e dos honestíssimos Ciro Nogueira e Fábio Faria. Jair ainda teve coragem de fazer proselitismo sobre Venezuela, ideologia de gênero e afins, como se a ONU fosse o palanque da candidatura da Damares na Igreja Lagoinha. Certeza que nesse momento ele deve ter achado que se consagrou, que mitou, mas se tiver câmera focando a plateia, aposto que veríamos os líderes tirando o fone da tradução simultânea e aproveitando aquele momento de bobajadas para jogar Free Fire. Depois que saiu da Assembleia e antes mesmo do final do evento, ele foi para uma churrascaria promover mais um ato de campanha e dizer de novo que é imbrochável. O dia em que esse governo acabar não será um dia feliz apenas porque nos livraremos desse traste, mas também porque eu não precisarei ter a imagem mental do pênis murcho presidencial. Pelo menos em seguida, na mesma fala, ele disse que Sérgio Moro entrou na lata de lixo da história. Nada mais delicioso que ver um submisso fracassado como o Marreco ser ainda mais humilhado em público. Alguns se perderam ao longo do caminho, você sabe o nome deles, vou repetir, e acabaram aí ficando no lixo da história. Nas ruas de Nova York tivemos mais uma vez os seguidores do presidente promovendo aquela zorra fora do Brasil e atrapalhando o trabalho da jornalista Heloísa Vilela. Covardes, como sempre, atacaram uma profissional da imprensa, mas nunca, percebam, é um homem que trabalha com jornalismo. É sempre mulher. Essa arruaça do presidente pegou muito mal na comunidade internacional, que já estava perplexa com a passagem de Bolsonaro por Londres. Isso acionou o gatilho da expectativa de mudança de poder no Brasil pelo resto do mundo. E não poderia ser diferente, Bolsonaro conseguiu chegar atrasado a uma das reuniões mais importantes que tinha na viagem para os Estados Unidos, porque estava panfletando na Times Square. A alma de Odorico Paraguaçu nunca abandona esse mano. Segundo o jornalista Jamil Chad, na Europa governos já orientaram suas chancelarias a manter o mínimo de contato possível com o Brasil e adiar qualquer projeto com a gente, como se o país estivesse momentaneamente leproso. E está mesmo. De acordo com um correspondente internacional, um diplomata português admitiu que já há algum tempo Lisboa apenas mantém relação com Brasília por entender que não há como promover uma ruptura na relação entre os dois países. Tipo relacionamento desgastado em que a pessoa só anuncia que terminou de verdade quando encontra uma nova casa para morar. Vocês sabem do que eu tô falando. Já na CNN Brasil, o jornalista Caio Junqueira revelou que Lula se reuniu na última quarta-feira em São Paulo com representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Agora, então, é uma tentativa dos Estados Unidos refazer essa relação bilateral. O medo de não divulgar era não colocar a carroça na frente dos bois. Mas como Caio Junqueira revelou o encontro, agora o objetivo é essa aproximação. A embaixada confirmou oficialmente a informação. A chance de vitória do petista no primeiro turno antecipou um encontro que só deveria ocorrer entre o primeiro e um eventual segundo turno. Americanos admitiram que defenderão o resultado eleitoral. A ideia deles é assegurar apoio ao resultado e já abordar possíveis temas de uma agenda bilateral, como democracia e meio ambiente, temas centrais na agenda do presidente americano Joe Biden. Repare bem, até mesmo os americanos exímios e
contumazes golpistas estão enxotando o Bolsonaro antes da hora e já dão o presidente como derrotado nas eleições. Isso antes mesmo do primeiro turno. O preço que esse apoio irá cobrar, eu não sei. Mas se Marcos Rogério vencer a disputa estadual em Rondônia, a gente poderia negociar um pedaço daquele território em agradecimento. Zoeira, tá? Não muito. Se em Londres já era possível assistir ao velório da campanha de Jair Bolsonaro, agora em Nova York chegamos à missa de sétimo dia. Para alguém que adora jactar-se de ser imbrochável, estamos assistindo uma brochada que seria irreversível, mesmo com tratamento intensivo do Boston Medical Group. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que nós já tínhamos visto todas, mas todas as demonstrações de ridiculice do Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.